ele aceita, então, namorar comigo nesses termos, e em poucos dias, assim, em poucos meses, ele começa, então, a congregar comigo. Então, eu começo a congregar e ele começa, então, a me acompanhar. Não posso deixar de dizer que quando eu apresento ele para o meu pai, essa apresentação, ele começa a ir para a igreja, porque o meu pai tinha persuasão. Eu vou usar dessa palavra, eu não vou usar do dom, não. Eu vou usar a palavra persuasão. Ele sabia como falar. Ele falava a língua daquele. Assim, você pode me dizer assim, nossa, mas Paulo fala, né? Vai lá na cidade e se faz de louco. É diferente. Paulo não se fazia como Ai, eu não quero pegar pesado, mas Paulo, ele não fazia igual os idólatras. Ele não fazia igual. Ele se fez de louco para poder ganhar aquela cidade. Mas, por exemplo, eu lendo a palavra, e você me corrige, por favor, Fernando. Mas eu não acredito que Paulo sentou, pegou lá uma breja, um vinho, se encharcou de tudo para se fazer igual o outro. Eu acredito que não foi isso que a palavra está nos ensinando. A palavra está nos ensinando que ele teve ali sabedoria, né, conhecimento, ele conseguiu falar a língua do outro sem ser o outro. E é isso que as pessoas confundem, né? Acha que precisa sentar numa mesa, fumar, beber para poder falar do evangelho. Ah, não, eu estou fazendo a parte de Deus aqui. Eu não quero ser irônica, mas não tem como não falar isso de uma forma mais direta e clara. Então, meu pai ali falou da CCB para o Fernando, convida ele e a gente faz a primeira viagem junto acho que para São Vicente ou para Santos. O Fernando vai, depois daquele dia, realmente, o Fernando, vale a pena ressaltar que o Fernando já tinha um irmão que ia para a igreja, ele tinha outros amigos que já ia para a igreja. Então, de alguma forma, ele ouvia algo sobre o evangelho, a palavra do Senhor. Pode falar. Ana, e para você, assim, com tudo que você passou ali com teu pai, meio ausente e tal, nesse momento, o teu relacionamento com teu pai é absolutamente tranquilo? Não, o meu relacionamento com ele é travado, é tenso, porque é uma questão assim, ele conseguia separar, não tinha como ter ele como pai, né? Então era como que eu vou dizer? Como uma autoridade, né? Ele não era acessível. Então tinha vezes que ele chegava em casa muito legal, muito de boa, dava para conversar com ele, tinha vezes que ele chegava muito tenso, e eram sempre visitas muito rápidas, né? As visitas eram tensas, assim, não eram visitas que a gente aproveitava, não era uma visita de sentar na mesa, de comer, de orar, nunca. Uma coisa que vale, as orações que tive com ele sempre foi em roda de oração, mas eu não olha, eu posso até estar mentindo por não lembrar, mas se teve, foi uma ou duas vezes quando adulta, de orar só a família, né? Tipo assim, a família eu digo, né? Eu, meu irmão, ele, minha mãe, né? Nesse sentido. Mas não, era sempre em movimento de oração, mas nunca houve de ensinar a orar. Se você quer aprender a orar, ouve como eu oro, entendeu? Ouve como eu oro, não havia essa questão do ensino. Então, se eu perguntasse alguma coisa para ele para falar, não dá para você entender isso, porque isso é demais para você. Você não tem dom para entender isso. Então, se estava numa roda de conversas importantes, eu não podia estar, porque ali era só para quem tinha dom, quem tinha algo da parte de Deus que poderia entender. Então, ele sempre diminuía a minha condição, a minha capacidade de entendimento. Então, não tinha. Eu fui me aproximar mais dele quando eu Era caso. pessoal com você ou ele fazia? Era pessoal com você, diminuía? Era com você? Ou era com o teu irmão, por exemplo, com o Davi também ele diminuía? Ou era pessoal? Não, assim, eu acredito, assim, eu não posso falar pelo Davi, né? Mas eu posso falar por mim no sentido de que era uma coisa mais direta comigo, né? No sentido, a nossa relação não era boa, mas ao passar do tempo e convivendo com outros profetas, eu comecei a perceber que isso não era algo específico dele, mas era daqueles que que se acha com dom de Deus, e diminui os demais que não têm dom, ou que nos olhos dele não tem dom, entende? Então, assim, eu percebi ao conviver, depois que eu começo realmente, que eu dentro da CCB, que eu começo a conviver com outros irmãos que têm dom, você percebe que o que ele era
é o que muitos são, assim, de diminuir a capacidade do outro entender. É basicamente o que o ministério faz com a Irmandade. Vocês não. É basicamente isso. Entendeu? Então, assim, meu Deus, é demais. Você vai perguntar alguma coisa por mão no ministério, como aconteceu comigo com meu esposo, não dá. Vocês estão querendo saber demais. Isso é muito para vocês. Fica na sua porção. Fica na porção que o Senhor te deu, na ignorância. Agora, se Deus deu algo, é porque Deus você tem, o Senhor te deu algo especial. E eu não era a pessoa que tinha recebido algo especial no sentido da capa, né? No sentido como ele acreditava que aquela capa de profecia passaria. E eu não era escolhida para receber a capa. Deixando bem claro aqui a todos que ouvem, se isso fosse há 4 anos atrás, eu poderia falar para vocês, essas palavras sairiam com muita mágoa, porque é óbvio que quando o Senhor abre os nossos olhos para o Evangelho, a gente está muito ferido, com muitos traumas. E a paternidade é uma coisa que fere o nosso coração quando a nossa paternidade é ferida, a nossa paternidade não é existente. Né? Então, a gente é difícil realmente você falar de um pai quando você está ferido. Porém, hoje eu deixo muito bem claro que o que eu estou falando o que é verdadeiro, estou contando o meu testemunho, mas essa mágoa já está, graças a Deus, sanada, porque o Senhor tem curado. Eu não vou falar que Deus curou, eu vou falar assim: Deus tem curado o meu coração. Na medida que eu conheço a paternidade de Deus através de Cristo, eu tenho sido curada, tenho entendido que Deus não é o meu pai, que Deus não age como meu pai, que Deus é soberano, ele é perfeito, ele é cuidadoso, ele é amoroso, ele é piedoso e ele tem prazer em ensinar o ignorante que todos nós somos. Então, o meu maior prazer, Fernando, foi quando eu comecei a ler a palavra e eu comecei a encontrar irmãos que me ensinava, ou quando eu ia assistir podcasts, que eu via aquelas conversas assim de estourar a cabeça, que eu sabia que numa mesa com ele, numa conversa com ele, eu não teria esse prazer, porque aos olhos dele eu não teria essa capacidade de entendimento. Numa roda de ministério eu não teria essa condição, porque eu nem vou dizer por ser mulher, é por não ter dom, porque há esse preconceito. E o que é ter dom? É ter visão aberta, é falar em línguas, uma língua diferente, é sapatear, eu não sei, só sei que eles escolhiam, né? Ou quem tem dinheiro, é algo a ressaltar aqui. Quando você tem um patamar financeiro dentro da instituição, numa roda de profetas, o negócio canta diferente. Mas eu também não vou entrar nesse assunto.